Olá, aluno do oitavo ano, tudo bem com você? Pois é, nessa aula de hoje, se vocês já perceberam, ela será explicada por essa amiga minha aqui, a Renata, essa mocinha que está aqui do lado. Ela vai falar um pouco sobre o Canadá, um país que fica no norte da América. É um país muito frio, mas com belezas lindíssimas. Nós entraremos no capítulo 3 do livro de geografia de vocês, conforme ela já falou. E sobre o Canadá, nós vamos aprender sobre a formação territorial e sobre a ocupação desse país. Ela vai falar para vocês que esse país ele tem duas línguas oficiais. Você sabe quais são? Não? Então preste bastante atenção que a Renata vai explicar para você. Além disso, ela vai falar sobre a economia do Canadá. O Canadá é um país que faz parte de um bloco chamado NAFTA, formado pelos Estados Unidos, pelo Canadá e pelo México. Só que, recentemente, agora em 2018, esse bloco econômico chamado NAFTA, ele mudou de nome, a pedido do presidente Donald Trump. Também nós vamos falar sobre uma população chamada de Inuites. Você já ouviu falar? É um povo que vive no extremo norte do Canadá, numa região muito fria chamada Nunavut. Então, preste bastante atenção que nossa aula já vai começar. No finalzinho, eu volto para auxiliar vocês. Vou então ligar para um amigo que mora lá no Canadá. Hello, Max. How are you? Hi Renata, it's nice talking to you. I am on vacations in Vancouver. Next week I will be back to Quebec. By the way, do you know Canada has two official languages, don't you? French in Quebec and English in the rest of the country. I wonder see you in Quebec. Sorry, Max. I don't speak French. I'm speaking English so. Have a nice day. Do século XVI até o século XIX, o Canadá foi ocupado por ingleses e franceses, e estes europeus disputavam o domínio desse país com os indígenas da região. No século XVIII, ocorreram vários enfrentamentos armados pelo domínio das terras entre França e Inglaterra. Em 1754, ocorreu uma guerra envolvendo essa questão. No século XIX, houve a formalização do território como colônia inglesa e a predominância de franceses em Quebec. A dupla colonização reflete na questão da língua desse país. Nesse país, há duas línguas oficiais, o inglês e o francês. Além disso, há direitos iguais para as descendentes de ingleses e franceses. Em Quebec, ocorreram dois referendos de independência, um em 1980 e outro em 1995. Em ambos, o separatismo foi derrotado. No último, com uma pequena margem de voto. Em 2006, o parlamento canadense reconheceu Quebec como uma nação dentro do país, mas a população de Quebec ainda luta pela independência do território. Aí a província de Quebec, na porção leste do país. Em 1999, houve a emancipação do território de Nunavut. Esse território é ocupado pelos povos Inuites, um povo que habitava ali antes da chegada do colonizador. Eles também são conhecidos como esquimós. O Canadá é um dos países desenvolvidos com maior participação do PIB na indústria. Destaca-se a indústria de combustíveis, automobilística, química, siderúrgica, aeronáutica, alimentos e de minerais e madeira.
O Canadá é um grande produtor de papel, celulose e madeira, e as indústrias atuam ali de forma sustentável. A maior parte da produção é destinada aos Estados Unidos. Aí está a floresta boreal, também chamada de floresta de coníferas. Os Estados Unidos e o Canadá são grandes parceiros comerciais e o Canadá faz parte do G8, grupo dos países mais industrializados do mundo. A economia canadense depende muito dos Estados Unidos. Vamos ver isso nos gráficos. Nesse gráfico mostra que 75% das exportações vão para os Estados Unidos. Para a União Europeia, apenas 8%. Para a China, menos ainda, apenas 4,2%. As importações também vêm em grande parte dos Estados Unidos, 65,7%. Da União Europeia vem 9,5%, da China 6,8%. O Japão aparece aí com apenas 2,1%. Os acordos comerciais entre Estados Unidos e Canadá são anteriores ao NAFTA. O NAFTA é um bloco econômico formado por Estados Unidos, Canadá e México, criado em 1994. Esse bloco aproximou ainda mais os Estados Unidos do Canadá. De modo geral, a balança comercial é positiva para o Canadá, como vimos agora nos gráficos. Em 2018, o governo de Trump pediu a revisão do NAFTA, que passou a ser chamado de Acordo Estados Unidos-México-NAFTA. E aí, aluno, gostou da minha amiga Renata? Pois é, para fixar esse conteúdo, você deverá fazer o exercício da página 138, questões 1, 2, 3 e 4, que fala dessa primeira parte que nós falamos hoje. Ok? Qualquer dúvida, é só você escrever mensagens no AVA ou postar no fórum de dúvidas e, se preferir, também pode anotar para tirar a dúvida no nosso encontro no Teams.